Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 69 do Enem 2009. Vamos lá? Como se assistisse à demonstração de um espetáculo mágico, ia revendo aquele ambiente tão característico de família, com seus pesados móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade antiga, e que denunciavam um passado ilustre, gerações de Menezes talvez mais singelos e mais calmos. Agora, uma espécie de desordem, de relaxamento, abastava aquelas qualidades primaciais. Mesmo assim, era fácil perceber o que havia sido, esses nobres da roça, com seus cristais que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas semi-empoeiradas, que atestavam o esplendor esvanecido, seus marfins e suas opalinas. Ah, respirava-se ali o conforto. Não havia dúvida, mas era apenas uma sobrevivência de coisas idas. Dir-se-ia, ante esse mundo que ia se desagregando, que um mal oculto o roía, como um tumor latente em suas entranhas. Então, um trecho falando a respeito exatamente de uma casa, né? Deu para entender aqui que os Menezes, né? Gerações de Menezes, né? Eram donos desta casa, que antes era uma casa ilustre, tudo bem? Mas que agora, né? Existia prata semi-empoeirada, né? E um mundo que, né? Um mundo de luxo que um passado ilustre, tudo bem? Que já não existe na atualidade. Vamos para a pergunta. O mundo narrado nesse trecho do romance de Lúcio Cardoso acerca da vida dos Menezes, família da aristocracia rural de Minas Gerais, apresenta não apenas a história da decadência dessa família, mas é ainda a representação literária de uma fase de desagregação política, social e econômica do país. O recurso expressivo que formula literariamente essa desagregação histórica é o de descrever a casa dos Menezes como. Então vamos lá, ele está dizendo, né, que era de uma família que estava nesta época em decadência, certo? Decadência da família Menezes, tudo bem? E é uma representação literária, né, de uma fase histórica. Então, dá para ver isso pela casa dos Menezes. Então, que é descrita como, entende? Então, é um período, digamos, que a aristocracia rural, né, os Menezes, né, estão perdendo certo poder. Dá para ver que a prata hoje em dia é semi-empoeirada, a casa, como ele fala aqui, a casa está um pouco abandonada, né? Então, é decadência. Então, dá para ver essa mudança na história pela como a casa é descrita. Então, a gente tem que achar uma alternativa que mescla essa ideia de que existe a história está mudando e é por isso que a descrição da casa é feita do jeito que é feita. Tudo bem? Então, nossa alternativa tem que ter a descrição certa da casa com uma certa ligação com esse período histórico. Tudo bem? Vamos então para as alternativas. Letra A. Então, a casa dos Menezes é descrita como ambiente de pobreza e privação, que carece de conforto mínimo para a sobrevivência da família. Galera, ele diz que a casa carece, quer dizer que a casa não tem conforto? Aqui em cima que ele fala, né? Quer dizer, é um ambiente característico de família, com seus pesados móveis, né? Então, embora exista, né, certo conforto, né? Existe prata, existem cristais, né? Ela está em decadência, mas não é um lugar de pobreza, de privação. Existem pratas, existem cristais, certo? Então, letra A, incorreta. Letra B. Então, é descrita como um mundo mágico, capaz de recuperar o encantamento perdido durante o período de decadência da aristocracia rural mineira. Gente, mesmo que ele fale assim, um espetáculo mágico, né? Ele usa a mesma expressão aqui. Ele fala assim, capaz de recuperar o encantamento perdido. Ele diz que está em decadência, né? Diz que existe um mal oculto, como se fosse um tumor que vai, né, devagar destruindo as entranhas, certo? Não é uma coisa que o passado glorioso ele volta, tudo bem? Então, ainda é uma decadência,
certo? Então, não existe uma recuperação, né, da casa e da decadência, né, da aristocracia. Tudo bem? Então, letra B, incorreta. Letra C. Então, é descrita como cena familiar, no qual o calor humano dos habitantes da casa ocupa o primeiro plano, compensando a frieza e a austeridade dos objetos antigos. Ele fala alguma coisa de família aqui? Ele fala que, né, as gerações de Menezes viveram na família, né? Mas ele não fala a respeito da família, tudo bem? Então, uma cena familiar, aparentemente o personagem está entrando numa casa vazia, certo? Então, não está falando de pessoas aqui. Então, não existe o calor humano. Ele não fala com ninguém, ele não conversa com ninguém. Tudo bem? Então, para mim, a letra C tá falsa. Letra D. Símbolo de um passado ilustre que, apesar de superado, ainda resiste à sua total dissolução graças ao cuidado e anseio que a família dispensa à conservação da casa. Galera, até aqui eu concordo que está certo. Então, é símbolo de um passado ilustre. Mas ele fala assim que existe uma conservação, né? A família tenta conservar a casa. Mas aqui ele não fala que, por exemplo, a prata está empoeirada. Percebe? Então, os pesados móveis que são antigos, né, de qualidade antiga, quer dizer, não foram substituídos, denunciavam um passado ilustre, certo? Então, essa aqui não está totalmente errada, mas eu não concordo que eles mantenham a casa super conservada, certo? Senão, ele entrava ali, né, e conseguia ver a prata super bem cuidada, né, e não uma decadência, certo? Então, na minha opinião, a D está mais ou menos certa. Se a E não tiver correta, a gente colocaria a D. Vamos para a E. Então, é descrita como um espaço arruinado, onde os objetos perderam seu esplendor e sobre os quais a vida repousa como lembrança de um passado que está em vias de desaparecer completamente. Eu acho que a E fala muito mais corretamente. Embora o espaço não seja tão arruinado assim, quer dizer, ainda existe prata, por exemplo, são objetos que, por exemplo, a prata semi-empoeirada, os cristais, quer dizer, isso tudo são objetos fantásticos, são objetos muito bonitos que mostram um certo esplendor, mas que estão perdendo esse esplendor. Tudo bem? E uma vida como uma vida de lembranças, né? É um passado que não volta, como ele fala aqui, mas era apenas uma sobrevivência de coisas idas. Quer dizer, que coisas que já foram, de coisas que não voltam mais. Esse passado de esplendor, tudo bem? Então, para mim, a letra correta é a letra E. Então, a letra D, embora seja um pouco certa, não está tão certa, não está fazendo uma ligação tão boa com a letra E. Tudo bem? Então, uma questão que pode ter um pouco de conhecimento de história, se você entender, né, por exemplo, a respeito do período em que existe uma decadência das grandes famílias mineiras, mas ele não te pergunta nenhum ano, ele não te pergunta nenhuma característica. É basicamente interpretar o texto, certo? É encontrar essa decadência na prata semi-empoeirada, certo? E tudo que significa uma sociedade que já não existe mais, que está se corroendo, tudo bem? Então, é basicamente interpretar bem o texto e encontrar a pergunta que está um pouquinho escondida, tudo bem? Então, com boa interpretação de texto dá para matar esta questão, certo? Galera, bons estudos e até mais!